Vamos falar de CAPESE, a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé. Você deve lembrar, em março desse ano, a Câmara Municipal de Itapajé aprovou um projeto que autorizava a prefeita doutora Gorete Caetano a realizar o parcelamento das dívidas da Prefeitura Municipal, durante o período que compreende exatamente a sua gestão, porque é importante salientar, quando a gente toca nessas dívidas da Prefeitura com a CAPESE, algumas pessoas não compreendem exatamente esse contexto e fazem sempre referência a gestões anteriores. É importante destacar que as gestões anteriores também geraram ou deixaram débitos com relação ao período que compreendeu as respectivas gestões, de modo especial a mais recente do ex-prefeito Dimas Cruz, deixou. Só que esses débitos deixados pelas gestões anteriores, eles já passaram também por esse mesmo processo, já foram parcelados, os parcelamentos estão em andamento, inclusive em vigência ainda, alguns deles durante essa gestão atual, e que esses pagamentos referentes aos parcelamentos, das dívidas deixadas por gestões anteriores, esses pagamentos inclusive estão sendo feitos com a devida regularidade. Então, os débitos atuais são exclusivamente do período da atual gestão, lá do início do ano de 2021. Então, lá no mês de março, houve, portanto, essa aprovação, dando aí a autorização ao governo municipal para realizar, portanto, esse parcelamento. Naquela ocasião, 11 votos favoráveis e 3 votos contrários. Naquele período, de acordo com as informações que haviam sido divulgadas, esse montante da dívida girava ali em torno dos 17 milhões de reais. Embora tenha havido a aprovação na Câmara Municipal, esse referido parcelamento ainda não foi efetivamente oficializado por algumas questões burocráticas, de modo especial junto ao CADPREV. O CADPREV, a título de informação, é o Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social. Ele é um programa que gerencia as principais aplicações referentes ao Sistema de Cadastro dos Regimes Próprios de Previdência Social. Então, algumas inconsistências fez com que oficialmente esse parcelamento não tivesse sido ainda oficializado. O que acontece? Na última semana, representantes da Prefeitura Municipal, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, da CAPESE e também do Ministério Público estiveram reunidos para discutir exatamente a conclusão desse processo e, consequentemente, a efetivação desse parcelamento dessas dívidas. A reunião foi, inclusive, provocada pela diretoria executiva da CAPESE, que tem lá como diretora executiva a Marilane Lima, como sendo uma alternativa para chegar a uma solução diante desse impasse quanto a esses débitos. Porque no cenário tão crítico como esse em que se encontra essa questão, logicamente que parcelar não é a melhor opção, mas acaba se tornando a única opção diante do não repasse desses respectivos valores. Então é a opção que se tem para que a CAPESE consiga receber, embora parcelado não seja o ideal, mas que consiga receber esses valores. Acerca desse encontro, a nossa equipe de reportagem conversou com o advogado Cid Lira Braga, ele que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé. Vamos conferir. Ô Cid, na sua concepção, qual a importância dessa reunião e, de fato, que norte foi dado a partir desta reunião sobre a possibilidade de esse parcelamento ser, de fato, efetivado? Boa tarde. Boa tarde, Maicon Rivas. Boa tarde ao Clésio. É lamentável nós estarmos aqui trazendo esse assunto à pauta novamente, a situação da CAPESE, porque a gente sabe que o débito da Prefeitura com a CAPESE ele é gigantesco, e isso por parte também desse comprometimento que não tem em relação ao pagamento da CAPESE,
CAPES. Infelizmente, os regimes de previdência do Brasil inteiro sofrem muito com esses débitos e por isso é que na última reforma da Previdência de 2019 foi proibido a criação de novos regimes de previdência exatamente por conta dessa má gestão, sobretudo dos entes federativos que não fazem os repasses para os regimes de previdência. E no caso aqui nosso, o débito foi feito aprovado esse parcelamento da Câmara Municipal, foi enviado para o sistema, que é o sistema CADPREV, e não foi aceito o débito total, esse reconhecimento, por conta de uma legislação municipal que estava fazendo uma regulamentação das contribuições suplementares por meio de decreto, e sendo que deve ser feito por meio de lei. Não pode ter nenhuma alíquota, nenhum imposto ser feito por meio de decreto. Tudo tem que ser feito por meio de lei. Então, por conta dessa situação aí da legislação, não foi reconhecido esse débito total, daí que foi necessário fazer um parcelamento diferenciado. Por isso que, na verdade, são dois parcelamentos. Um parcelamento é o parcelamento via CADPREV, que é um parcelamento no total de R$ 1.619.913,36, e outro parcelamento na via administrativa, que é um total de R$ 19.029.240,89. Então, são dois parcelamentos, você vê que são valores muito altos, totalizando aqui mais de 20 milhões. Esse valor aqui eu acredito que ele vai aumentar, porque nós temos ainda alguns meses para serem incluídos aqui, por isso que eu acho que esse valor aqui vai ser maior. Então, Cid, agora de fato, com essa divisão desses parcelamentos, desses valores, o parcelamento ele vai ser efetivado e em quantos meses? Foi divulgado isso na reunião? O primeiro parcelamento do CADPREV é em 60 meses, que é esse valor aqui menor, que é R$ 1.600.000, e o segundo parcelamento, que é um valor maior, que dá mais de 19 milhões, a proposta aqui dele, que no caso aqui, ó, a minuta aqui do acordo desse segundo parcelamento aqui, na verdade ele já aumentou para, no próprio minuto, já tem um valor de R$ 20.803.580,09. Ou seja, cada dia que demora para o parcelamento, a dívida vai aumentando. Por que que aumenta? Porque não é feito os repasses das alíquotas referente a patronal e suplementar, que são as maiores. A de servidor, que é de 14%, normalmente as secretarias fazem o repasse, né, porque esconde o servidor e repassa para a CAPES, isso aí está acontecendo. O que não acontece normalmente são os repasses das contribuições patronal e suplementar. Se fossem as contribuições dos servidores, incidia no crime de apropriação indébita, e esse crime aí, ele fica na responsabilidade da Procuradoria de Justiça, que é na Procap Fortaleza. Como o débito não é referente a isso, é referente a patronal e suplementar, sai da alçada da Procuradoria de Justiça, porque aí sai da esfera criminal e vai mais para uma esfera civil administrativa, que aí entra mais na questão da improbidade. Aí sai da competência do Tribunal de Justiça e vem para a competência do Fórum Local. Doutor Cid, esse valor maior de 20 milhões, ele tem prazo estipulado? O prazo estipulado é, segundo a minuta, né, para ser feito em 5 dias úteis após a assinatura. Então, a gente está aguardando ainda fazer a assinatura, porque na verdade na reunião que teve na promotoria foi para esclarecer como é que vai ser feita a questão desses parcelamentos, e na reunião com os vereadores foi para mostrar e pedir ali a agilidade na votação daquele projeto de lei que trata não de contribuição de servidor nem contribuição patronal, mas sim a regulamentação correta da contribuição suplementar. Na verdade, ele era, como já falei anteriormente, era por meio de decreto, e agora por meio de lei, inclusive já foi aprovada na última sessão aqui na Câmara Municipal. E o prazo de pagamento desse parcelamento vai para quantos meses ou para quantos anos? Esse parcelamento ele foi feito aqui em 180 meses, ficando o valor de uma parcela de R$ 115.575,48. Ou seja, é uma dívida, né, que fica parcelada, ficando sujeito inclusive a um reparcelamento. Como aconteceu na gestão agora, a prefeita pegou também uma dívida e fez um reparcelamento, diminuiu o valor da parcela. Então essas dívidas com a CAPES, infelizmente, além de fazer a dívida, depois pode ser feito os reparcelamentos para poder diminuir o valor da parcela. Isso é ruim para a Previdência, para a nossa CAPES, porque é um valor de uma parcela menor que entra na CAPES, automaticamente a CAPES tem que estar entrando todos os meses no resíduo que tem lá, né, das aplicações financeiras. Doutor Cid, agora a sua avaliação como presidente do sindicato, a prefeita deixa de repassar esses valores altíssimos como uma dívida milionária para a CAPES de contribuições recolhidas dos servidores e não repassadas à CAPES, e posta no apagar das luzes, praticamente do governo da mesma, uma foto dizendo que tratou da reunião e afirmando seu compromisso com os servidores em relação ao trato com os mesmos. Como é que o sindicato vê uma postagem como
promessa de que a prefeitura disse ter compromisso com os servidores, mas deixou de repassar e já tem uma dívida milionária de mais de 20 milhões. Esse débito, mais uma vez, ele não é originário do que é recolhido do servidor e não repassado para a CAPES. É débito oriundo de contribuições patronais e suplementares, ou seja, não foi feito repasse, né, para a CAPES. Claro que a gente ressalta que a prefeitura teve compromisso em relação ao pagamento em dia dos servidores, tanto contratado como efetivo. Agora, em relação à CAPES, é um fato e está aqui o atestado que não houve esse compromisso. Não tem como você dizer que teve um compromisso com uma dívida gigantesca dessa. Então é lamentável, isso aqui é uma coisa que a gente vem sempre falando em relação a isso. Esse cuidado com a CAPES, a gente percebe claramente, está aqui a dívida para comprovar isso, deveria ter tido um cuidado muito maior. Esse problema aqui, claro, no final de uma gestão que está sendo feito esse parcelamento, infelizmente chegou a necessidade de fazer esse parcelamento, é ruim, mas é um mal necessário, tem que fazer o parcelamento mesmo, inclusive era para ter sido feito anteriormente e ter feito o pagamento normal, regulares, porque isso, claro, prejudica a saúde financeira da CAPES e põe em risco também a questão da sustentabilidade de um fundo de previdência que é uma garantia para os servidores e também para os filhos de servidores. Agradecendo pela sua entrevista ao Jornal Integração. Pedimos assim a Deus que essa situação ela venha a melhorar, né, que os gestores venham ter mais responsabilidade com a nossa previdência e que os servidores possam ter a tranquilidade de saber que vão se aposentar e vão ter dinheiro em caixa para poder se aposentar. E a solução, com certeza, mais uma vez, a gente sabe que não é extinguir a CAPES, é cuidar da CAPES, fazer os repasses normais para que tenha saúde financeira. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Agora já 1h mais 9, 1h09, o montante total, né, dessa dívida, esses valores, isso até aquele momento da reunião, era algo em torno ali dos 22 milhões e 400 mil reais, né, porque são dois valores, um de 1 milhão, algo em torno de 1 milhão e 600 mil reais, e outro no valor de 20 milhões e pouco mais de 800 mil reais. Só que tem um detalhe que é exatamente a questão dos juros. E aí esses valores vão ser fechados a partir do momento em que efetivamente esse parcelamento for oficializado. Tá certo? Inclusive já checamos aqui com a diretoria executiva da CAPES na manhã de hoje, e por algumas inconsistências de fato no sistema, ainda não foi possível se oficializar esse parcelamento. Então, algo ali em torno dos 22 milhões 403 mil reais, mais ou menos esse montante até esse momento, né, em que essa reunião aconteceu. Esse valor, repito, é especificamente referente à gestão da prefeita atual, doutora Gorete Caetano. Os débitos deixados por gestões anteriores, eles já foram parcelados, inclusive os parcelamentos, né, estão em vigência. Pelo que ficou discutido, né, e as informações aí repassadas, o valor de 1 milhão e 600 mil reais será parcelado em 60 meses. Na verdade já foi, esse aqui já foi efetivado. 60 meses diretamente no sistema do CADPREV, né, junto ao sistema CADPREV. E o valor restante, cujo esse processo está em andamento e se dará pela via administrativa, é exatamente esse montante de 20 milhões 803.575 reais. Esse valor certamente mudará, como já foi alertado aqui pelo o Dr. Cid, porque à medida que os dias vão passando, os juros vão correndo, à medida que os repasses não acontecem da forma regular, também esse montante vai aumentando. Então a tendência aqui é de que esse valor, na verdade, que 20 milhões já é uma quantia assustadora, mas que esse valor aumente ainda mais. Esse parcelamento, veja só, vai acontecer em 180 meses. 180 meses dá 15 anos, né? Com a possibilidade, aí tem outra situação, que inclusive já aconteceu na gestão atual, é de haver um reparcelamento. Se o próximo prefeito, por exemplo, em algum momento entender que seja necessário, ele pode também pleitear o reparcelamento dessa dívida, né, desse parcelamento, na verdade, que será efetivado aí, oficializado nas próximas horas. Então, essa é a situação
em torno aí desses débitos da Prefeitura Municipal com a CAPES, a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos Municipais. Na postagem que fez lá na sua rede social, a prefeita, doutora Gorete Caetano, né, após a realização dessa reunião, e aí a forma, até o texto mesmo, chama um pouquinho a atenção. Ela diz o seguinte: na quarta-feira, dia 6 de novembro, foi realizada uma audiência pública no Ministério Público do Estado do Ceará para discutir o parcelamento do débito com a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do município de Itapajé, CAPES. A reunião representou um passo importante para a regularização da situação financeira da entidade, garantindo que os direitos dos servidores públicos sejam preservados e que os débitos sejam pagos de forma viável. O encontro reafirma o compromisso com a transparência e a proteção dos direitos dos trabalhadores municipais, né? O que diz aqui, portanto, a postagem feita pela prefeita doutora Gorete Caetano. Onde está esse compromisso? É que ninguém sabe, né? Porque a atual gestão, e aí os dados estão aí para evidenciar, não há o que se questionar, de todas as gestões, o maior rombo com relação à Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, daquilo que não foi repassado com a devida constância, com a devida regularidade, é da atual gestão. Então, a notícia com relação a essa situação, né, é essa, de que esse novo parcelamento vai ser efetivado nas próximas horas. Não foi ainda por conta dessa inconsistência no sistema, né? Assim que tudo for devidamente regularizado, já se emitem consequentemente as guias, e aí esse parcelamento em 180 meses será efetivado. Essa é a notícia. Eu não gosto de misturar, né, a notícia com a minha opinião. E aí nós vamos aqui ao que eu penso com relação a esse caso, porque é fato, é público, é notório, de conhecimento de todos, que a gestão que conseguiu gerar de fato esse maior rombo em toda a história da CAPES, desde a sua criação, lá em meados dos anos 90, né, início lá dos anos 90, foi exatamente a gestão da prefeita doutora Gorete Caetano. Os dados estão aí, os números estão aí. A prefeita que falava exatamente, né, aos quatro cantos, que encerraria o seu mandato sem débitos com a CAPES, né, será, na verdade, aquela que, ao longo do seu período de gestão, tem deixado o regime próprio de previdência numa situação mais crítica. Nenhum gestor, nenhum governo anterior foi tão negligente, foi tão irresponsável com relação à CAPES como o atual governo. Os dados estão aí, os números mostram isso. Não se teve, desde a criação da CAPES, o nosso regime próprio de previdência, um governo tão negligente, tão irresponsável como o atual governo para com o regime próprio de previdência. E sabe o que chama mais atenção? É que ainda tem servidor público que bate palmas para isso, que não se preocupa com isso, parece não estar preocupado com o seu futuro. Esse novo parcelamento, né, acaba, de certa forma, servindo para tentar, e aí é só uma tentativa mesmo, porque eu acredito que pouca gente vai se deixar enganar por isso, para tentar limpar um pouquinho ali a barra da gestão com relação a essas dívidas, né? Porque quando você está devendo alguma coisa e se fecha uma negociação para se fazer um parcelamento, aí a partir dali você passa a assumir o compromisso com relação a esse parcelamento. Vamos dizer assim, você não está devendo, porque você fechou uma negociação e aí esse pagamento agora se dará de forma parcelada, né? Então, acaba, de certa forma, sendo a saída encontrada, e aí para o governo municipal, para a gestão atual, para eles isso é muito positivo, esse parcelamento, porque encerra a gestão, encerra o mandato, pode dizer que não deixou, né, dívida, porque fechou uma negociação, fechou um acerto, tem o parcelamento e o parcelamento está, portanto, em vigência. O que é que acontece? Esse parcelamento também é uma negociação que será fechada 100% agora, mas que vai comprometer ou vai
ser feita, efetivada, valendo para gestões futuras. 180 meses, no mínimo, você vai pegar aí mais 4 gestões. Então, as próximas 4 gestões terão, portanto, aí a responsabilidade de pagar essa dívida gerada pela gestão da prefeita doutora Gorete Caetano. As próximas 4 gestões terão, portanto, aí esses respectivos parcelamentos. Isto é, se não chegar em algum momento, como a própria gestora atual fez durante o seu mandato, de ter reparcelamento daquilo que já havia sido parcelado em outro momento, porque para esse parcelamento aqui, desse valor que passa dos 20 milhões de reais, há também esse precedente, há também essa margem de que, né, gestor ou gestores futuros, em algum momento, de repente, entendendo que a situação financeira do município possa não ser, né, a melhor, podem vir a pleitear também, né, esse reparcelamento. É uma situação realmente muito complicada. A justificativa da gestão municipal, isso já explicitado em tantos outros momentos, com relação, né, a esse débito, é acerca do aumento das alíquotas de contribuição. O doutor Cid até chegou a citar, né, também aí na sua entrevista. Essa é a justificativa. Aumentou o percentual, consequentemente o valor, né, passa a ser um valor maior, e aí o município acabou não tendo condição de fazer esse repasse com a devida constância. Só que aí a gente precisa também, e aí a título de informação, de esclarecimento, repassar isso. A alíquota não se aumenta da noite para o dia. Você não vai dormir com uma alíquota num percentual e acorda com a alíquota com outro percentual elevado. Não é assim que funciona, né? A contabilidade, o planejamento da gestão deveria ter se programado para exatamente se adequar a esses novos percentuais. De fato, houve aumento nas alíquotas, né, de contribuição. De fato, houve esse aumento, houveram esses reajustes, só que cabe ao governo, cabe à contabilidade, cabe ao planejamento, cabe à administração entender que isso está exatamente amparado em lei e que é obrigação do governo pagar. Não existe essa de eu discordar do valor ser alto, do percentual ser alto, e simplesmente eu deixo de repassar. Não existe isso, porque na prática, né, embora eu discorde, mas legalmente eu preciso pagar. Então, se eu preciso pagar, o que cabe a quem gerencia, a quem gere o município? Se adequar financeiramente, se organizar financeiramente, porque aqui é uma responsabilidade da gestão, é uma responsabilidade do governo. O repasse precisa acontecer mesmo que você discorde dos percentuais da alíquota. O repasse precisa acontecer mesmo que você ache que a alíquota está elevada. Mas é lei, e se é lei, precisa ser cumprido. Então, esse montante que ultrapassa os 20 milhões de reais é um montante extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Chega no nível, né, e quantas foram os momentos aqui de entrevista que nós tivemos, tanto com o sindicato, representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, do Conselho de Previdência da CAPES, em alguns momentos até com diretores, outros da CAPES, se posicionando contrários à questão dos parcelamentos. Mas o caso de Itapajé chegou no nível tão crítico que o parcelamento passa a ser apoiado porque é a única alternativa que se tem para tentar receber esses valores a CAPES. Então não é a medida ideal, mas acaba sendo a única alternativa para que a CAPES pelo menos receba esses valores de forma escalonada, né? Então essa é a desculpa, né, dada pela a equipe do governo municipal por conta das alíquotas. Os percentuais aumentaram e aí o município passou a não ter condição financeira para honrar com esses repasses com a devida regularidade. Então, a irresponsabilidade da gestão atual gera uma dívida milionária de um montante extremamente elevado e que vai, portanto, comprometer, inclusive, no mínimo aqui, as próximas 4 gestões diante desse parcelamento de 180 meses. Houve, logicamente, e eu acredito que a situação só não é pior
porque esses agentes em alguns momentos, né, estiveram atuando de forma a cobrar uma resolução, uma regularidade nesses repasses, né, alguns agentes diretamente envolvidos nesse processo. Acho que o Ministério Público poderia, inclusive, ter tido uma postura um pouco mais enérgica também com relação a essa situação, porque, de repente, se você permitir que se chegue, né, um valor a essa quantia, né, a esse montante de mais de 20 milhões de reais, acho que caberia também aqui ao Ministério Público algum tipo de situação ou de atuação para tentar se evitar que o montante tivesse chegado a esse valor. Agora, né, a única alternativa acaba sendo de fato esse parcelamento.